Parte da jornada é o fim. Vingadores Ultimato é o filme que entregou para a audiência uma conclusão épica de toda a história desse universo cinematográfico da Marvel Comics. É o 22º filme de 11 anos de história. Então, além do sucesso que a gente pode ver aí pelas bilheterias, né? Recentemente o filme ultrapassou o Titanic, que estava em segundo lugar de maior bilheteria da história, e tem previsão ainda, o filme ainda tem esperança de superar Avatar e tomar o posto de primeiro lugar, né? E ser o filme mais visto, mais rentável da história do cinema. Como eu falei para vocês, ironicamente, no começo desse vídeo, que parte da jornada é o fim, esse vídeo vai ser uma análise, vai ser um exercício para a gente justamente olhar para trás, para a gente tentar entender toda essa história do universo Marvel como um todo. Então, de uma maneira diferente, eu vou analisar os principais alicerces que são necessários para se construir uma história, para se construir um arco narrativo. E a diferença aqui é que eu não vou estar analisando, eu não vou estar colocando essa perspectiva somente no Vingadores Ultimato. Eu vou analisar toda a história da Marvel como um filme só. Sr. Stark faz parte de um universo maior. Só não sabe disso ainda. Quem é você? Nick Fury, diretor da S.H.I.E.L.D. Sei. Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores. 2008 foi o ano que tudo começou. A gente teve o grande sucesso do Homem de Ferro, sucesso de crítica, de sucesso de bilheteria, e o principal deles que eu considero aqui, que é justamente a associação do ator Robert Downey Jr. com a persona do Tony Stark, o Homem de Ferro. O que ajudou muito nessa promoção do universo Marvel, porque quando a gente fala de Marvel, eu acho que, pelo menos para mim, uma das primeiras coisas que eu lembro já de cara é o Robert Downey Jr. Mas antes da gente já partir para análise das estruturas narrativas, é necessário a gente também entender o contexto dessa época. A gente já tinha alguns exemplos de filmes de herói, então não era uma novidade. A gente teve filmes do X-Men, do Quarteto Fantástico, do Batman, né, o Batman Begins, o clássico Cavaleiro das Trevas, né, do Dark Knight. Para o público em si, gênero de super-herói não era uma novidade, mas também ainda era mais ou menos uma coisa nichada, não já era uma cultura popular definitiva. E o padrão da época para se fazer um filme de super-herói era necessário duas palavrinhas: sombrio e realista. E isso se deve muito pelo sucesso dos filmes do Christopher Nolan, né? O Batman Begins e Dark Knight. Então, quando a gente olha para o primeiro Homem de Ferro e analisa esses filmes mais recentes da Marvel, a gente consegue ver ali grandes diferenças, né? Ali lá para 2008, o filme do Homem de Ferro ainda tentava ter um pouco assim dessa pegada mais realista em relação à tecnologia, mas mesmo assim, quando você compara ali o começo, um filme do começo e agora mais recente, ainda assim a gente consegue ver a veia cômica, a gente consegue ver os traços da famosa fórmula Marvel, que foi só se aprimorando com o passar do tempo. Mas agora focando para a parte da análise em si. Agora a gente já sabe que filmes de super-herói não era uma novidade e que, beleza, Homem de Ferro fez um sucesso, mas eu considero que também só foi mais um filme ali de herói da época. O grande diferencial desse filme, acho, e que muitas pessoas meio que deixaram passar, por, enfim, ainda ser uma coisa nichada, foi justamente a cena depois dos créditos desse filme. A partir dessa cena nasceu a grande premissa. E toda história, toda narrativa, ela precisa de uma premissa. E qual era essa premissa? Justamente participar, iniciar, criar a iniciativa Vingadores. Recrutar vários seres talentosos, superdotados para fazer uma liga e defender a Terra. Isso, para a época, era uma coisa bem pretensiosa, já que o máximo de uma reunião de heróis que a gente teve até ali foi uma Liga da Justiça bem fajunta em Smallville. Então ter uma parada assim, um crossover de universos, um crossover de filmes ali para o cinema, era uma coisa assim ainda meio que inimaginável. E logo após a premissa, é necessário analisar o potencial que essa ideia pode ter, que é justamente, já que a Marvel queria fazer um crossover ali de diversos filmes de super-herói, reunir todos eles em um filme só,
é necessário o quê? Analisar o quê? Qual o potencial dessa ideia? Que é justamente você criar uma franquia de filmes para cada filme explicar, desenvolver a história de cada personagem, para quando você criasse o filme dos Vingadores, você não se preocupasse em desenvolver a história desses personagens e, enfim, ficar já comum, não ser uma surpresa ali pro público você ver de repente a reunião de vários super-heróis ali, de vários personagens que você nunca nem viu na vida. Então, pra época era uma coisa que exigiria tempo e sucesso em bilheteria, principalmente. Você fala de controle, mas semeia o caos. Pelo menos ele tem estilo. E nós somos o quê? Uma equipe? Não. Nós somos uma combinação química que provoca o caos. Somos uma super bomba. Com uma premissa estabelecida e o potencial que essa ideia pode trazer, é necessário agora, antes de colocar em prática toda essa estrutura, todas essas ideias, é necessário também a gente analisar os desafios e os problemas que essa ideia pode ter, para a gente justamente ajustar as expectativas com a realidade. E um dos grandes problemas que a Marvel teve que lidar muito, e ela soube lidar muito bem em relação a fazer esse universo coeso, que é justamente você criar vários filmes de vários super-heróis com universos, mundos, personalidades diferentes e ainda assim manter uma coesão. O primeiro filme foi o do Homem de Ferro, como eu falei para vocês na época, o que reinava era o sombrio e realista, e digamos que Homem de Ferro foi uma adaptação sem muita complicação para você mostrar ali no cinema, né? Já que tem muita coisa de tecnologia, né? A armadura dele, então tinha muita coisa que a gente conseguia cruzar com a nossa realidade. Mas a partir do momento que você introduz um universo mágico, introduz um universo espacial, um universo místico lá com os personagens do Thor, dos Guardiões da Galáxia, do Doutor Estranho, como é que você vai adaptar essas coisas, né? Como é que você vai fazer com que o público acredite que o universo lá do Thor, aquele universo mágico, né, de Asgard, vai se cruzar com o universo do Homem de Ferro ou do Capitão América, que são mas são mais pé no chão. E o grande mérito para fazer isso acontecer se deve ao Kevin Feige, o presidente, né, da Marvel Studios e produtor de todos os filmes. Ele foi um cara que conseguiu manter um controle criativo ali para todos os filmes, uma coesão, uma noção de consequência. Se acontecer tal coisa nesse filme, isso vai mudar tais coisas no filme futuro. Então ele teve esse controle. Por um lado, isso é bom, né? Como eu falei para vocês, a gente teve uma coesão ali nos filmes, teve essa sensação de que todos esses filmes fazem parte do mesmo universo. E por lado negativo, a gente vê isso muito no começo ali dos filmes, é que os diretores eles tiveram pouca liberdade criativa ali na direção dos filmes. E por causa disso acabou ocorrendo algumas trocas ali de diretores e de atores. O exemplo do Edward Norton, né, que ele tinha outra pretensão, outra visão ali pro Hulk. A gente teve a troca de diretores ali do Vingadores, do Joss Whedon, né? Ele acabou saindo da direção depois do segundo filme, A Era de Ultron. A gente teve a troca de diretores ali do filme do Pantera Negra, que quem acabou assumindo foi Ryan Coogler. E a gente também teve a troca do diretor do filme do Homem-Formiga, que antes ia ser o Edgar Wright, que ele ficou uns 10 anos aí trabalhando nesse projeto e aos 45 aí do segundo tempo ele acabou sendo trocado por justamente divergências criativas. Não, Groot. Amigo, para. Você vai morrer. Por que tá fazendo isso? Por quê? Antes de contar uma história, é necessário que o criador, né, o escritor ou o diretor, né, qual for a mídia que for, é muito importante que o criador ele acredite no personagem, ele acredite na história que ele quer contar sobre aquele personagem. E quando a gente analisa essa estrutura, essa base narrativa para se criar uma história e coloca ali lado a lado com a história da Marvel, faz total sentido, porque o estúdio Marvel ele estava começando literalmente do zero.
ela já tinha vendido os direitos autorais dos seus principais heróis, o Homem-Aranha, X-Men, e o que restava da Marvel era justamente os heróis B, os heróis menos conhecidos. E para você querer contar essas histórias, você tem que acreditar no seu taco, você tem que acreditar nos personagens que você tem ali para você, enfim, desenvolver, falar o que você quer. Então a gente teve o sucesso do Homem de Ferro, que apesar de não ser conhecido, ele era um herói de linha B, o Thor, Capitão América, o Hulk. Até o momento, a Marvel meio que estava jogando numa zona segura, mas a partir do momento que ela quis expandir mais ainda o universo dela, ela realmente, literalmente tirou do nada personagens ali como o do Guardiões da Galáxia, arriscou, acreditou na história e conseguiu fazer com que esses personagens totalmente desconhecidos entrassem na cultura popular. Então, a partir do momento que você acredita na história dos personagens que você quer contar para o seu público, o público também vai se importar com esses personagens. O público vai se interessar pela jornada desses heróis, ele vai se interessar pelos obstáculos, pelos desafios e pelas mudanças que esses personagens vão passar. E como a gente está falando aqui de histórias a longo prazo, então realmente é necessário a gente analisar todas as mudanças, todo o arco narrativo que esses personagens vão passar. E para isso acontecer, é necessário que haja conflitos, porque sem conflito não tem desejo de mudança. E uma das coisas satisfatórias, quando a partir desse final do Ultimato, quando a gente olha para trás, a gente vê a mudança desses personagens, pelo menos dos principais personagens. Mas para acontecer essas mudanças, como eu falei também, é necessário conflito. Mas também é necessário que ocorra uma ruptura para justamente você ter o antes e o depois daquele momento. E que é o que a gente chama de ponto crucial. E esse ponto crucial é justamente uma decisão que o herói acredita ser a melhor coisa a ser decidida, a melhor coisa a ser levada em conta, levada para frente, mas isso vai custar alguma coisa dele, a moralidade, a vida dele, enfim, vai custar algo. E quando a gente lembra do Tony Stark na Era de Ultron, ele tinha boas intenções para deixar o mundo mais seguro, ele estava ficando paranoico, mas a que custo? De tirar a liberdade das pessoas, e no fim das contas ele acabou criando o próprio Ultron. E já quando a gente fala no Capitão América, no Guerra Civil, ele escondeu a verdade lá sobre os pais do Tony, porque enfim, ele também queria proteger um outro amigo muito querido dele, que era o Soldado Invernal. E o Thor Ragnarok eu considero assim um ponto crucial, mais em relação a uma coisa extra filme, não dentro do filme em si, que foi da Marvel ter entendido como desenvolver esse personagem para o público, como passar esse personagem para o público. E eu falo que foi uma coisa mais extra filme porque até o próprio ator, né, o Chris Hemsworth, ele cresceu bastante como ator e acabou meio que se descobrindo com esse tom assim mais pro lado cômico. Então acho que foi um ponto crucial importante que valeu ter dito aqui. Por que fez isso? É a jogada final agora. Mas beleza então. Sabendo que de todas essas etapas aqui que eu falei para vocês, para se construir um arco narrativo, para se construir uma história, é necessário agora partir então para o final. O que você quer fazer com essa história? Como é que você quer concluir essa história? E é nesse ponto que entra Vingadores Ultimato, ou Endgame. Porque logo após o Guerra Infinita, os diretores, né, os diretores eles foram bem abertos em como eles queriam contar essa história do filme, que era justamente como seria um filme que encerraria toda essa história de 11 anos, seria o 22º filme desse universo. Eles queriam revisitar o passado, eles queriam recompensar também todas as pessoas que acompanharam todos os filmes da Marvel. E essa informação que eles deixaram para o público
eu relaciono isso justamente a uma parada bem importante quando você vai fazer arcos narrativos, que é a questão do design. O design é como você vai contar essa história. E os irmãos russos já tinham isso em mente. Vai ser uma carta de amor para todos os fãs, vai ser uma carta de amor para todo esse universo que a gente criou, para essas histórias que a gente contou, e a gente pretende revisitar tudo isso. Então, com o design em mente e todas aquelas estruturas narrativas que eu já expliquei para vocês, a questão aqui, o ponto crucial aqui seria como encaixar tudo isso em um filme, como fazer um filme que sustentasse toda essa importância, toda essa carga histórica, que recompensasse quem acompanhou todos esses filmes, mas também que não fosse uma coisa de puramente fanservice, que também acrescentasse para a história e que também não deixasse uma pessoa que caiu ali de paraquedas ali no filme, que deixasse ela perdida. E a coisa mais acertada para isso foi justamente o gênero de filme que eles escolheram para contar Vingadores Ultimato. Porque, afinal de contas, o ápice da fórmula Marvel que eles tiveram ali, e até com uma surpresa, foi no Guerra Infinita. Foi um filme ali que a gente teve o auge ali da fórmula Marvel, teve um encontro lá de super-heróis que a gente nunca imaginou que iriam se falar, que, enfim, interagiram. Teve a surpresa do vilão ganhar no final do filme. Então, pro Ultimato se diferenciar um pouco, eles tinham que fazer uma coisa diferente, não só aquela coisa ali dos Vingadores de se juntar e ter aquela ação e superar o mal. A decisão acertada aqui foi fazer com que esse filme fosse um filme de gênero, um filme de heist movie, que é chamado, ou, no bom português, um filme de assalto. Sim, para quem assistiu o filme e não percebeu, Vingadores Ultimato é um filme de assalto. E como o próprio Homem-Formiga fala, um assalto temporal. E a estrutura que esse tipo de filme, esse tipo de gênero tem, ela se encaixa perfeitamente no Vingadores ali, em tudo que o Vingadores Ultimato estava se propondo a fazer. Porque filmes de assalto se organizam em 3 atos. Primeiro você tem o recrutamento, você vai conhecendo os personagens, vai conhecendo muito bem a motivação dele, vai vendo ali a interação do grupo. Você tem o planejamento, o objetivo, que geralmente é uma coisa bem difícil de se conquistar. E terceiro, a ação. E transportando essas 3 etapas para o filme, elas se encaixam perfeitamente. E uma das coisas que até surpreendeu as pessoas quando a gente estava assistindo esse filme foi que os 2 primeiros atos desse filme, eles são bem devagar. E eu não vi isso como uma coisa negativa, eu achei bem legal porque fez com que a gente sentisse o peso de tudo o que aconteceu ali no Guerra Infinita. A gente entendeu ali a motivação, os personagens estão mal, eles não souberam lidar bem com as perdas. Então a gente conseguiu desenvolver, explorar melhor a motivação desses personagens, desses grupos, né, dos Vingadores que sobraram, para tentar arriscar esse assalto temporal. E por fim, a gente tem a ação, que é justamente o grande roubo, né? E no caso do Vingadores, a gente tem o roubo das joias ali do infinito no passado e a batalha final. E outra coisa desse gênero que se encaixa muito bem a esse estilo da Marvel é que esses filmes de assalto, eles dão uma falsa sensação de segurança. Esse gênero, ele é muito bom em estabelecer as regras. Você tem a função de cada personagem vai ter uma função. Você tem que fazer isso, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso. Então, cada personagem, cada minigrupo tem uma função importante. E isso se encaixou muito bem, porque eles dividiram lá em minigrupos para que cada minigrupo fosse em busca de uma joia. A falsa sensação é justamente você tem esse estabelecimento das regras do que eles vão ter que fazer ali no ambiente hostil. E esses filmes, o suspense dele, a catarse desses filmes se baseia muito na questão das imprevisibilidades que acontecem ali no decorrer do assalto. Então a gente tem momentos ali maravilhosos no Vingadores, quando o Loki acaba fugindo, o Loki do passado rouba a joia do infinito, quando o Capitão América luta com ele mesmo do passado, quando o Tony Stark encontra o pai dele, enfim, se resolvem. E a partir daí, aquela falsa sensação de segurança que a gente tinha, né, com
com as regras sendo ditas, ela vai caindo. Então, o pouco de segurança que a gente tinha vai descendo, até chegar num ponto crucial, um ponto de desesperança total. E o grande clímax, a grande cartaz que esses filmes de gênero, de assalto, se propõem a fazer é justamente mostrar seus personagens se sobressaindo de uma situação impossível. Todo filme de assalto vai ter esse ponto, o ponto de desesperança total. Até poético, porque quando a gente chega nesse ponto de desesperança total do Vingadores, tudo é resolvido em um estalar de dedos.